Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta, nada te perturbe, nada te expande. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Boa tarde a todos que se encontram aqui, boa tarde a todos que estão em casa assistindo a gente por meio do YouTube. Intenções para a Santa Missa. Súplicas. Almas do Purgatório, pelos infectados da Covid-19, pela saúde de André, pela saúde de Carmelita Lucas, pela saúde de Sofia Vitória, pela saúde de Áurea Francisca Campos, pela saúde de Rosiane Villanova Aleixo, pelos desempregados do mundo inteiro, pela saúde das pessoas que sofrem com a depressão, pela saúde de Luciano José de Lima, pela saúde de Benjamin Moura. Ação de graças, pelo dom da vida de Leonardo Gomes da Luz. Falecidos: Maria de Lourdes da Silva, Cecília Peregrino, Ivete Pimenta, 1 ano, família Macieiro Silvestrin, família Ralione Tabellione, Antônio e Aníbal Ralione, Juliano Macieiro, César de Genova, Adriano Rigato, Estelita Tenório Costa, 2 anos, Diva Alves Mota, 5 anos, Alda Castro da Silva Campos, Alcina de Lima, Normanda de Oliveira Soares, Beto, Manuel Cassimiro de Freitas Filho, Zélia Tenório de Freitas, Mário Medeiros de Freitas, Jacira Pereira da Silva, Ivaldo José de Albuquerque Nascimento, 14 anos. Trabalho para todos, e Ele sempre está pronto a nos contratar. Trabalhar na vinha do Senhor significa dedicar tempo e esforço, para que frutifiquem as boas obras em favor dos mais necessitados. Quando assumimos essa tarefa, fazemos por amor e não por receber elogios. Quem busca reconhecimento ainda não entendeu o que significa ser um operário do Evangelho. É o Senhor quem nos recompensa em seu amor. Vamos iniciar a Santa Missa. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou
ensinando-nos viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Somos povo de Deus, e formamos o reino de irmãos, e a palavra que é viva nos guia e alimenta a nossa união. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Acolhemos os irmãos e irmãs que estão participando desta celebração por meio do YouTube, os irmãos que ainda não estão vindo à nossa comunidade. Uns são idosos, outros com fragilidade, mas então Deus os abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, este domingo coloca a comunidade eclesial, quer dizer, nos coloca diante do mistério da bondade de Deus. Deus sempre surpreende as pessoas em sua bondade. Portanto, somos chamados também a surpreender o próximo na arte de amar, na arte de praticar o bem. Às vezes, ou muitas vezes, somos incapazes de amar o outro e de praticar o bem, peçamos ao Pai perdão para podermos celebrar com toda a dignidade esta Santa Eucaristia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz a
aos seus amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Oremos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Então, meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Quanto está o céu acima da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Misericórdia e piedade é o
o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver em carne significa que meu trabalho será frutuoso, nesse caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor, mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Vinde, abri o nosso coração, Senhor. Ó Senhor, abri o nosso coração. E então do vosso Filho a palavra poderemos acolher com muito amor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã,
o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, podemos dizer que o tema da liturgia da palavra de hoje pode ser as surpresas da bondade de Deus. Deus está sempre nos surpreendendo com a sua bondade. É só olhar um pouco da história da salvação, o panorama da história da salvação. Vamos encontrar inúmeros momentos em que Deus nos surpreende com a sua bondade. A própria criação. Me lembrando agora, o livro do Êxodo, por exemplo. A passagem do Mar Vermelho. O caminho à Terra Prometida, no deserto. Os homens infiéis, o povo infiel a Deus, o pecado, a murmuração. E o que é que acontece? A suma bondade de Deus. O pão divino, não é? O pão humano, que exatamente já é prefiguração do pão divino. Então, em toda a história da salvação, nós vamos encontrar momentos em que Deus surpreende o povo e continua nos surpreendendo. Há momentos da vida que nós não entendemos o que acontece conosco e com o vizinho muitas vezes. São as surpresas de Deus. Não adianta querer entender Deus. O próprio profeta Isaías deixa muito claro, é inútil. Ele é totalmente diferente de nós. O texto diz claramente, os meus pensamentos são diferentes dos pensamentos de vocês. E os meus caminhos também. Aí o profeta fecha, buscai o Senhor enquanto pode encontrar. Vejamos. Então, as palavras contidas aqui na primeira leitura
são dirigidas pelo profeta a quem? Aos exilados na Babilônia. E eles sabem bem, os exilados, sabem bem o motivo pelo qual se encontram exilados. Quais foram os motivos? A infidelidade, primeiro, foram infiéis a Deus. Então, quando nós somos infiéis, e somos inúmeras vezes, ficamos exilados. Outro dado, não escutaram a palavra dos profetas. Olha aí. Então, eles sabiam bem porque estavam exilados. Também nós, quando relativizamos a palavra, nos exilamos. Porque ficamos impedidos de mudar, de caminhar. Porque é a palavra de Deus que muda a nossa mentalidade. Diante desse panorama, eles se perguntam, e agora? O que fazer de nossa vida? Nada? Vejam bem. Eles têm certeza que Deus nunca mais perdoará os graves pecados que cometeram. Por quê? Porque eles pensam assim. Muitas vezes nós pensamos exatamente iguaizinhos aos exilados na Babilônia. Eles julgavam Deus igual a eles, com sentimentos mesquinhos, cheio de ira, de rancor, de violência. O texto diz claramente, da primeira leitura de hoje, o profeta Isaías diz aos exilados na Babilônia e diz a nós hoje, a quem continuar pensando como eles. Qual é a exortação do profeta para os exilados e para nós? Convertei-vos, convertei-vos, mudai o vosso modo de pensar. Deus é totalmente diferente de nós. Olha aí. Então não adianta querer entender Deus. Nós temos que confiar plenamente em Deus, não procurar entendê-lo. O próprio Senhor diz na leitura de hoje: os meus pensamentos são diferentes dos pensamentos de vocês, e os meus caminhos também. Aí vem a exortação do profeta: buscai o Senhor enquanto é tempo. Eu tenho dito sempre aqui à comunidade: buscai o Senhor enquanto é tempo, acordai para o Senhor enquanto é tempo. Podemos não ter esse tempo, o tempo pode ser cessado hoje. Então, vamos viver sempre assim, surpreendidos com a bondade de Deus. Existe bondade maior de Deus? O acordar, ver o sol, ou a chuva, ou a família que está em casa? E aí, não entendemos, não é verdade? Vamos dormir, acordamos. Será que nós agradecemos essa suma bondade do acordar, do viver, do ver? Então, Deus sempre nos surpreende com a sua bondade. É por isso que eu disse que este domingo nos leva exatamente a contemplar esse mistério da bondade de Deus. Caros irmãos e irmãs, e o Evangelho exatamente, não, o Salmo, o próprio Salmo nos revela exatamente essa grande bondade de Deus. Veja, que é totalmente diferente de nós. O Senhor é misericórdia, piedade, é amor, é paciência, é compaixão. Muitas vezes nós temos estudo aqui, mas na maioria das vezes nós não temos, porque somos diferentes de Deus, É importante exatamente que busquemos confiar plenamente em Deus, não entendê-lo. Vamos ver o Evangelho, que é belíssimo. Não vou repetir a parábola. No plano sobrenatural, esta parábola nos ensina bastante humildade. Precisamos ser humildes. Somos arrogantes muitas vezes no nosso falar, na nossa fala, no nosso modo de ser. Autossuficientes. Olhamos com desdém os outros.
Então, nos ensina sermos humildes e mostra que não há proporção entre o que fazemos e o que recebemos de Deus. Caros irmãos e irmãs, o céu não será o salário de nossas boas obras, mas dom gratuito de Deus. Vou repetir, o céu não será o salário de nossas boas obras, mas dom gratuito de Deus. O que Deus quer é que cada um cumpra a sua missão. O importante é que cada um desempenhe bem o seu papel, a sua missão, e seja perseverante, com perseverança. Há alguns que começam cedo, servem a Deus desde criança, mas num determinado momento de sua vida, julgam que já fizeram demais. E têm o direito a descanso, a parar. Isso acontece muito na comunidade paroquial, na vida. Sobretudo quando nós trabalhamos para o Cristo. Eu estou cansado, não posso fazer mais isso, eu não posso assumir aquilo. Isto é falta de amor. Significa que o trabalho anterior não foi feito por amor, e sim em vista de alguma recompensa. Lembremos, o céu não será o salário de nossas boas obras. Caros irmãos e irmãs, a única razão de ser do Evangelho é a bondade de Deus. Precisamos compreender o comportamento misericordioso de Deus, que é muito diferente do nosso modo de ser estreito e bilateral. Não adianta, Deus é totalmente diferente de nós. Seus caminhos são diferentes dos nossos caminhos. São Paulo entendeu perfeitamente o que é confiar em Deus, o que é servir a Deus. Entendeu completamente a bondade de Deus, as surpresas bondosas de Deus. Então, a leitura de hoje, essa segunda leitura, nos apresenta o exemplo de Paulo. Por que ele está preso? Por amor ao Evangelho, por amor a Deus. Ele chega a um ponto de dizer que morrer para ele é lucro. Ele deseja até morrer para estar para sempre com Cristo. Mas, exatamente, o raciocínio faz ele pensar: não, a minha missão ainda não foi cumprida, preciso viver ainda, mas viver por viver só, não. Ele quer viver para servir mais ao Evangelho e aos irmãos. E outra coisa, não andou atrás de prêmios, de recompensa. Trabalhou exatamente demais, não em vista de algum prêmio. E tinha consciência de ter trabalhado mais que os outros. Mas o grande prêmio dele, ele deixa muito claro, é a alegria de ter encontrado o Cristo. Olha, que prêmio enorme ter encontrado o Cristo. Então, a exemplo de São Paulo, nos dediquemos ao Senhor. Vamos descobrir essa alegria de termos encontrado o Cristo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor os nossos pedidos de filhos e filhas. A resposta será: Senhor, vossa palavra nos traga a luz e a paz. Senhor, vossa palavra nos traga a luz e a paz. Senhor, que a igreja seja sempre feliz e portadora de vossa palavra, e vossos ministros ordenados, padres, bispos e diáconos, sejam verdadeiros proclamadores do Evangelho. Nós os clamamos. Senhor, vossa palavra nos traga a luz e a paz. Fazei com que nossas comunidades cristãs aprendam a valorizar cada dia mais a força de vossa palavra, e que em vossas celebrações e em nosso coração ela tenha um lugar muito especial. Nós os clamamos. Senhor, vossa palavra nos traga a luz e a paz. Senhor, que nas famílias, nos pequenos grupos de reflexão, nos encontros da comunidade e em nossa vida haja lugar para a vossa palavra, e assim alcançaremos a vida e a salvação. Nós os clamamos. Senhor, vossa palavra nos traga a luz e a paz. Ajudai-nos a viver intensamente vosso reino, e iluminados por vossa palavra, os cristãos sejam sal, luz, fermento e santidade no meio de nossa sociedade e nas decisões da nossa pátria. Nós os clamamos. Senhor, vossa palavra nos traga a luz e a paz. Rezemos ainda por todas as intenções apresentadas no início da missa de hoje. Eu queria acrescentar mais uma, pedir a oração da comunidade por Dom Luiz Pedro, abade do Mosteiro de São Bento de Olinda, que é meu abade, que foi acometido pelo vírus do Covid-19, está internado. Rezemos para que ele seja prontamente restabelecido. E os nossos irmãos falecidos, hoje nós não podemos esquecer um ano de Ivete Pimenta. Tem figuras na nossa comunidade que nós não podemos esquecer. Ivete é uma delas. Cecília, por exemplo, figura muito generosa e benfeitora desta casa. Benfeitora desta casa. Tive a graça de conviver com ela, de conhecê-la, e rezemos especialmente também por ela. Era uma benfeitora desta casa, benfeitora. E os outros irmãos falecidos, anunciados no início da missa. Tudo isto vos pedimos por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão. O mesmo pão que a mulher preparou aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Na flor do altar, o sonho da paz mundial. A luz acesa é fé que palpita hoje em nós. No livro aberto, o amor se derrama total. No nosso altar, a liberdade haverá, a igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade
igualdade haverá, e nesta festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Fernando, que é bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade. E aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que entreis em minha morada.
mas dizei uma palavra e sereis salvos. Como de costume, quem for comungar ficará de pé, os outros sentarão para facilitar a distribuição da Santíssima Eucaristia. Quem serão no fim do reino teus herdeiros? Senhor, já nos ensinaste, os últimos são primeiros e vice-versa os de frente, no reino são derradeiros e vice-versa os de frente, no reino são derradeiros. Bendiz minha alma ao Senhor, seu nome seja louvado. Minha alma louva ao Senhor, por tudo que me tem dado. Me cura as enfermidades e me perdoa os pecados. Quem serão no fim do reino teus herdeiros? Senhor, já nos ensinaste, os últimos são primeiros e vice-versa os de frente, no reino são derradeiros e vice-versa os de frente, no reino são derradeiros. Mentira da triste morte, me dá carinho e amor, com sua misericórdia, do abismo ele me tirou, e como se eu fosse águia, vem renovar o meu vigor. Quem serão no fim do reino teus herdeiros? Senhor, já nos ensinaste, os últimos são primeiros e vice-versa os de frente, no reino são derradeiros e vice-versa os de frente, no reino são derradeiros. Consegue fazer justiça a todos os oprimidos, guiou Moisés no deserto, a Israel escolhido. Tem pena, tem compaixão e não se sente ofendido. Quem serão no fim do reino teus herdeiros? Senhor, já nos ensinaste, os últimos são primeiros e vice-versa os de frente, no reino são derradeiros e vice-versa os de frente, no reino são derradeiros. Oremos.
Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem estiver nos visitando pela primeira vez, pode levantar a mão, quero ver se tem alguém que nos visita. Todos são de casa. Tem uma salva de palmas para nossos visitantes. E mais do que as palmas, a nossa oração. Sejam sempre bem-vindas aqui, bem-vindos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E todos tenham um santo início de semana. Sim, vamos cantar parabéns. Tem gente que está aniversariando. Quem é que está aniversariando? O seu Léo. Que é de Léo? Está aí, não? O seu Léo. Léo, vamos cantar parabéns para Léo. Pois é. Parabéns Pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe esta nossa oração, que Maria vos guarde dentro do coração. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Léo não é só uma pessoa que vem à missa aqui, não. Ele é ministro da Eucaristia, é o pai aqui do nosso irmão que está aqui, fazendo exatamente essa gravação, essa transmissão. A esposa também é ministra da Eucaristia. É uma família dedicada à igreja. Então Deus te abençoe, Léo, você e a sua família. Mais uma vez, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. toda vida.